E é isso aí, gente. A partir de agora, vocês continuam aqui comigo, com o Rafael Lara, com o Gabriel Monteiro, acompanhando agora o fechamento do mercado. Porque, além disso, a gente também vai trazer aqui as principais notícias do dia, os últimos movimentos das bolsas aqui do Brasil e do mundo e, claro, análise desses movimentos hoje com o Fabiano Vaz, que é analista da Nord Research. Mas antes, deixa eu dar uma boa tarde para vocês aqui que estão no chat. Eu sei que tem muita gente que está acompanhando aqui a gente desde cedinho, inclusive o MPK, que está aqui já falando do Rafa, que pega geral. Não sei não, MPK, mas se você está dizendo, né, esse não é o tempo dele, ele não vai saber cantar. Quem não vai saber? O Rafa é um cara à moda antiga, do tipo que ainda manda flores. Essa não é do tempo dele, ele ainda vai... Essa música é amante à moda antiga do grande Roberto Carlos, inclusive, já ouvi muitas vezes, sou um grande fã. Você entendeu que ele não combina com a faixa etária que diz estar no RG dele, né? Eu sempre desconfiei, porque... sim. Eu sou um cara muito experiente. Não, né, ele e o Gabriel Monteiro. Os dois têm eles escutam umas músicas aqui que eu nem minha avó. Entendi. Nem minha avó, mas eu sou mais velha, tá, gente? E a gente fez, inclusive, essa competição já de playlist. Qual playlist era a mais velha? Agora vocês entendem por que ele torce pro Santos, né? Mas tudo bem. Isso é verdade. Eu gostaria de continuar por aqui. O Peter Santana também tá por aqui, dando boa tarde. O nosso grande diretor de imagem aqui, o nosso Steven Spielberg da Faria Lima, Júnior Messi, fez uma revelação aqui, falando que o grande Gabriel Monteiro gosta de ficar ouvindo pagode japonês. Eu queria chamá-lo aqui pra gente já perguntar. Ô, Gabriel, você ouve pagode japonês aqui no trabalho? Mas passou das 7 horas da noite, é só pagode japonês que toca aqui nessa empresa, irmão. Mas e como você tá brincando? Pagode japonês, gente? É a mistura de culturas, Débora, que faz ficar interessante. É um absurdo. Você que tá aí, ó, assistindo a gente, procura aí, pagodinho japonês. Mas tem... Você vai achar a coisa mais... Não estranha, peculiar que você já viu na sua vida. Ó, estão falando que eu tenho botox, Carla, Débora. A Carla Andrade tá falando que eu tenho botox. É pra disfarçar a idade, Rafa. Pra disfarçar a idade. Benjamin Button, né? Eu sou o Benjamin Button brasileiro aqui. Muito, muito prazer. Pagode japonês, essa eu vou querer ouvir. E você não sabe, Débora, são japoneses cantando em português. Em português. Um pagode que eles fizeram. É sensacional. A gente mostra depois. Você fica lá ligado no nosso Instagram. Inclusive, se você ainda não conhece o Instagram da BMC, @bmc.news. A gente vai postar esse story aqui, esse momento único, histórico da Débora Oliveira, descobrindo o gosto musical de Gabriel Monteiro. Não é pagode a gente vai japonês. gravar lá, mas pra isso você tem que estar lá seguindo a gente tá quase batendo 30 mil seguidores lá. Já é japonês abrasileirado, não tem condições. Não, aí não tem como. É japonês tocando pandeiro, tamborinho. Enfim, vambora. Vai dar certo. Vamos lá. Vamos lá, vamos atualizar. Até me empolguei tanto que nem pus o telão aqui, nem pus o nosso Profit Pro aqui, ó, no telãozinho. Deixa eu só trazer pra cá, porque esse Bovespa, como o professor Cabral já disse, não tá lá dos mais bonitos hoje não, né? A gente teve... Lembra aquela história do voo de galinha que eu falei ontem, que vocês estavam querendo, né, entender por que eu estava falando voo de galinha, esse termo antigo, segundo o Rui das Neves, antigo não sei pra quem, né? Mas o Rui das Neves disse que é. E aí, ó lá, Ibovespa caindo, 1,71%. Então a felicidade foi por ontem, né? Acabou. 106 mil pontos aí, 106.851. Acabou entre aspas, tá, gente? Como a gente sempre fala... Dias de queda, às vezes, aí escondem boas oportunidades, dependendo do seu perfil. Aqui você pode aí estar encontrando, dependendo da sua estratégia de investimento, aí você pode ter boas oportunidades. Tanto que, nesse painel aqui hoje, olha isso. Olha só esse mapa do calor do Profit Pro da Nelogica, como está hoje por variação. É a Azul, que está lá na frente, liderando quedas agora. Mais 7% de queda. Aí também a gente tem CVC junto, a Gol também estava caindo, a gente teve nesse PCA um peso muito grande aí nas passagens aéreas, a gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre isso aqui, foi uma das coisas que realmente puxaram um pouco mais esse PCA aí nesse mês, com essa alta das passagens aéreas. Eu até cheguei a comentar hoje pela manhã que um ponto interessante que a gente pode parar para poder pensar também é o ponto de comparação, é a base, é a referência, né? Afinal de contas, ano passado a gente não tinha companhias aéreas operando realmente, né, como antes, como pré-pandemia, muito pelo contrário, estavam tentando retomar, né, atividades de alguma forma aí com poucos voos. E aí, claro, né, surgiram aquelas promoções lá mais do que malucas, né? No final das contas, quando a gente faz uma base de comparação, agora realmente a gente vai ter mais do que disparada aí nesse preço das passagens. E aí a gente tem Get 11, Cash 3 também aí nessas quedas, além do setor de varejo, Comer 3, Grupo Soma, também tem Magazine Luiza, Via, olha só, Via caindo mais de 4%, Lojas Renner também caindo bastante, 3,9%, e aí tudo aquilo na conta, né? Juros mais altos, prévia aí
do Copom. O Copom já está acontecendo a reunião hoje, amanhã deve ser divulgado logo depois das 18 horas, 18h30, deve ser divulgada aí a decisão do Banco Central nessa taxa Selic. E no final das contas, com juros mais altos, inflação mais cara, pesa no bolso do consumidor, menos poder de compra. Isso tudo vai pesando no setor de varejo, em todos. Olha o Rui das Neves aqui dizendo assim, voo de galinha, termos de ancião da Bolsa. Eu vou fazer de conta que eu nem li isso aqui, tá, Rui das Neves? Não li isso. Vamos lá, vamos para o nosso giro de notícias, começando aqui pelo mundo corporativo. Falando da Localiza, que pode ter de licenciar ou vender a marca Unidas para finalmente ter essa danada dessa fusão aprovada. Explica isso aí para a gente, Rafa. É o seguinte, Débora, o CAD pode exigir que a Localiza licencie ou venda a marca Unidas para que a fusão entre as duas empresas seja aprovada pelo menor, pelo menor, né? Foi o que foi divulgado mais cedo pelas fontes à agência Broadcast. Essa exigência pode ser feita pela relatora do caso no órgão, a Aline Zaprado, que teria considerado insuficiente o acordo negociado entre as companhias e a Superintendência Geral do CAD. E de acordo com as fontes do Broadcast, a tendência é que ela negocie um acordo mais duro, indo além da venda de 30 mil a 40 mil carros que já foi acordado anteriormente. Concorrentes defendem que o montante vendido deveria ser de pelo menos 70 mil carros para garantir que o comprador possa competir nesse mercado. Só lembrando também, né, que a Localiza anunciou a fusão com a Unidas em setembro do ano passado, o que criaria uma empresa com valor de mercado consolidado de 48 bilhões de reais, mas que até agora isso não foi concretizado. Esse vai, não vai, a gente fica aqui de olho na BMC News, né, Débora? Exatamente. E olha só, Rafa, 5,73% de queda agora para a Localiza. Até abri o gráfico aqui da companhia. É desde quando mesmo que você falou que eles... Desde outubro, né, do ano passado? Desde outubro do ano passado, salvo engano. Passado. Olha aí, fevereiro, janeiro, vamos lá, dezembro, outubro. Em outubro eles anunciam, então, isso. Foi finalzinho de setembro, dia 23 de setembro de 2020. Então, provavelmente, onde a gente tem esse gapzinho aqui, ó. Olha o gap que ficou aqui para uma alta do papel, certo? Aí o papel vem subindo, ganha valorização, vai para casa aqui dos R$63. Aí Localiza consegue manter isso, ainda consegue bater os R$70 aqui mais ou menos em janeiro desse ano. Passa disso, vai a 73, olha lá, em janeiro desse ano. Aí Localiza vai caindo, vai perdendo valor aqui em março, volta aqui, né, para a região dos R$56. Tenta aqui no meio do ano acompanhar a valorização que a gente também viu no próprio Ibovespa. Depois disso, olha lá, cai de novo aqui, ó, início de agosto. E aí vem todo esse processo que a gente já vem acompanhando com o CAD, aprova, não aprova, não vai dar certo, né? Aí, no início do mês passado, a gente viu essa questão do CAD dizendo, não, vai aprovar sim. Aí vem, ó, gap de alta de novo. Depois disso, olha lá. 45,64 tá o papel agora. Só caiu do dia 13 mais ou menos de outubro para cá, só caiu 45,67 Localiza agora. Bom, e ontem depois das notícias aí, requentadas na verdade, né, sobre essa privatização da Petrobras, que ajudou nessa disparada dos papéis no final do pregão dessa segunda-feira, a estatal pediu esclarecimentos ao governo federal sobre essa história de privatização. E aí, Gabriel? E aí, Débora, que a Petrobras quer saber do governo sobre essa tal da privatização. A gente vem falando aqui de vai, não vai. Essa privatização da Petrobras já está aí na boca do governo há muito tempo. E esse pedido ele ocorreu depois do Jair Bolsonaro ter dito ontem, Débora, que a venda da empresa entrou no radar. Bolsonaro disse isso durante uma entrevista à Rádio Caçula de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. O presidente disse exatamente o seguinte, abre aspas, isso entrou no radar, mas privatizar qualquer empresa não é como alguns pensam, que é pegar, botar na prateleira e amanhã quem der mais leva embora. É uma complicação enorme, ainda mais quando se fala de combustível. Se você tirar do monopólio do Estado, que existe, e botar no monopólio de uma pessoa particular, fica a mesma coisa ou talvez até pior, fecha aspas. Só que essa, Débora, foi pelo menos a segunda vez que o presidente levantou essa possibilidade de privatização da Petrobras, um tema que estava nos planos aí do ministro da Economia, Paulo Guedes, mas que não tinha sido analisado por Bolsonaro até agora. O aumento dos combustíveis, no entanto, levou o Bolsonaro a voltar a falar nesse assunto, apesar de antes o presidente ter sido contra a privatização da Petrobras, por considerar a empresa aí estratégica para os interesses nacionais do Brasil.
Só que mesmo com o apoio do Bolsonaro, especialistas do mercado acreditam que um processo de privatização seria bem difícil, já que precisa haver mudanças aí na legislação e ser também aprovada pelo Congresso Nacional. Débora? É isso aí, Gabriel. Vamos ver no que vai dar toda essa história aí, porque tem muito pano para manga. Aliás, hoje mais cedo até a Paula lembrou disso. A gente já vinha conversando até com o professor Cabral, com o Marcos Saravalli, né, umas semanas para trás, quando esse assunto começou a ser ventilado. Não é uma coisa assim tão simples, como até o Gabriel acabou de falar, acabou de mencionar, né? Aliás, o Saravalli e o professor Cabral até chegaram a dizer que nem na geração dos nossos filhos, né, seria provável conseguir ver esse tipo de privatização em relação à estatal. É isso aí. Vamos agora às notícias internacionais. É que a Modern Land China se tornou a mais recente desenvolvedora chinesa a perder o pagamento de um título em dólar, ampliando esse estresse aí que tem se espalhado no setor imobiliário do país. A empresa deixou de pagar os juros e o principal devido sobre um título de 250 milhões de dólares. É a nossa correspondente Giovanni Locatelli que tem esses detalhes dessa história aí. Giovanna, será que essa será uma nova Evergrande? Conta aí pra gente. Com certeza, isso são reflexos do caso Evergrande. A Modern Land, ela é uma incorporadora de 21 anos já de mercado e que se concentra em projetos verdes e realmente ela não conseguiu pagar esse título de 250 milhões de dólares que venceu na última segunda-feira, somando-se aí a uma série de pagamentos perdidos por empresas imobiliárias chinesas. Num comunicado, a empresa que tem sede em Pequim atribuiu esse pagamento perdido a uma crise de caixa inesperado, aos efeitos Covid-19 e também ao ambiente do setor imobiliário que não está favorável às empresas. A Modern Land já contratou os advogados, já contratou especialistas para fazer uma análise aprofundada da real situação da empresa. E mais desenvolvedores chineses aí provavelmente também vão sentir este efeito Evergrande e não irão conseguir pagar os seus títulos. Isso também é um reflexo das medidas emergenciais tomadas pelo governo chinês para estancar uma evasão de dinheiro para a Evergrande no caso, porém as incorporadoras menores sentiram estes reflexos. Uma dessas medidas, inclusive, é a proibição, a queda dos financiamentos, novos financiamentos para o setor imobiliário. Então, claro, a gente vai acompanhar esses números, vai acompanhar esses reflexos e também a reação no mercado. Com vocês aí no estúdio. Eu vou até trazer aqui o setor de petróleo, meninos, para a gente dar uma olhadinha, porque hoje, mesmo tendo uma alta do petróleo, a gente já estava vendo aí Petrobras, inclusive, caindo um pouco hoje, até ensaiou uma leve alta. Deixa eu só ampliar aqui esses gráficos do todo o setor. Também ampliei um pouco demais, olha só. Petrobras está caindo 0,54%. Teve um pouquinho, saiu uma alta aqui no finalzinho da manhã, mas não deu jeito. Petro 4 cai 0,48%. Prio 3 sobe 0,26%. Depois eu vou até olhar como que está o petróleo, porque Prio passou o dia praticamente inteiro em queda. Vibra Energia, que mudou, né, de ticker finalmente, aí depois de ter mudado aí de distribuidora para Vibra Energia, agora é VBBR3, está caindo 6% nesse momento. Enalta cai 2,25%, Ultrapar está caindo 2,62%, causando mais de 3% de queda. 3R Petróleo, 1,39% de queda. Lembrando que também é a partir de hoje, né, foi a partir de hoje que começou a valer aquele reajuste, né, dos combustíveis, mais um reajuste da gasolina e do diesel nas distribuidoras e automaticamente, claro, nos postos de gasolina, pesando um pouquinho mais no bolso da gente. Por falar em preço mais caro, vamos falar do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA 15, que é considerada a prévia da inflação e que subiu 1,20% em outubro, acima da taxa de 1,14% registrada no mês de setembro. E essa é a maior variação para o mês de outubro desde 1995, né, Rafa? Exatamente, Débora. E é a maior variação mensal desde fevereiro de 2016. Os dados divulgados dessa terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostraram ainda que em 12 meses o índice acumula uma alta de 10,34%, o que é bem acima do teto da meta do governo federal. Fixada pelo Conselho Monetário Nacional, o centro da meta este ano é de 3,75%.
A margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo permite que o índice varie de 2,25% a 5,25%. O maior impacto individual no mês de outubro ficou para a energia elétrica, com uma alta de 3,91%, sendo o destaque no grupo habitação. Segundo o IBGE, a alta é por causa da vigência da bandeira tarifária e escassez hídrica, com um acréscimo de R$ 14,20 na conta de luz a cada 100 kW consumidos, o que é o mais alto, né, entre todas as bandeiras. Ainda, outra contribuição para a alta no grupo veio no gás de botijão, que subiu pelo 17º mês consecutivo e acumulou em 2021 uma alta de 31,65% de acordo com o Instituto. Já no grupo dos transportes, o destaque ficou para as passagens aéreas, que tiveram uma alta de 34,35%, e os combustíveis, que subiram 2,03%. A gasolina, que é o maior componente com o maior peso do IPCA 15, apresentou uma alta de 1,85% e acumulou um aumento de 40,44% nos últimos 12 meses. Débora? É isso aí, Rafa. Vamos ver no que vai dar o professor Cabral. Olha isso. Você está confundindo Rafael com Rafael. Gabriel e Rafael Cabral. até entendi. Eu queria dizer que era o que o professor Cabral estava falando logo no início aqui dessa nossa edição sobre esse IPCA. Mas tudo bem, vamos lá. Gente, o Brasil também abriu mais de 313 mil vagas de empregos com carteira assinada em setembro. Foram os serviços, que puxaram esse resultado, o que reflete o avanço da atividade econômica, além do programa de manutenção de emprego. Porém, apesar dessas vagas criadas, ainda houve uma queda, né, Gabriel? Pois é, Débora. A criação de empregos formais em setembro registrou queda de 14,7% em relação ao mês de agosto. Como você bem falou, o Brasil criou 313.902 vagas com carteira assinada em setembro, em relação aí a 368 mil registradas em agosto. Os números são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, que foram divulgados hoje pela manhã pelo Ministério do Trabalho. Mas no último quadrimestre, os dados do governo apontam um crescimento expressivo do emprego formal, com saldo acima de 300 mil postos de trabalho aí a cada mês. Ao longo dos 9 primeiros meses aí de 2021, o país registra a criação de 2.512.937 vagas de trabalho. No geral, o mercado de trabalho formal vem registrando forte recuperação desde julho de 2020. A exceção foi dezembro, que teve um saldo negativo, como tradicionalmente aí ocorre devido a contratações temporárias de fim de ano, Débora. Maravilha aí, Rafa, Gabriel. Agora estou confundindo. Agora já foi. Abriu a porteira. Sim, abriu a porteira, porque hoje é terça ainda, né? Bom, gente, a arrecadação federal subiu 12,87% e atingiu um nível recorde para setembro. Quem conta mais sobre isso pra gente é o Rafael. Né, Rafa? Exatamente, Débora. A arrecadação do governo federal teve uma alta real de 12,87% em setembro sobre o igual mês do ano passado, a 149,102 bilhões de reais, o que é o maior valor já registrado para o mês na série histórica, iniciada em 1995, de acordo com o que divulgou a Receita Federal nesta terça-feira. O resultado veio levemente acima da expectativa de arrecadação de 147,85 bilhões de reais, de acordo com a pesquisa feita pela agência Reuters com analistas do mercado financeiro. De janeiro a setembro, a arrecadação cresceu 22,30%, também em termos reais, somando 1,34 trilhão de reais, o que é um patamar também recorde para o período. Débora? Obrigada, Rafa. De nada, Hanna? Não. Débora? Não. Paula? Não. Pera. Daniel? Rafael Monteiro, essa é velha. A Marlene Matos está aqui soprando no meu ouvido. Marlene Matos? Rafael Marlene Monteiro Matos. E Gabriel Lara já é antigo, que essa dupla eu já lancei aqui faz tempo. Bom, e a Casa Branca, a gente afirmou hoje que os Estados Unidos continuarão pressionando a OPEP por problemas de oferta. Fala mais essa história aí pra gente, Gabs. Débora, a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou nesta terça-feira que o governo dos Estados Unidos colocará pressão adicional sobre a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, por problemas aí na oferta da commodity. Durante a entrevista coletiva, ela disse que o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, levará às suas reuniões internacionais nos próximos dias questões sobre a oferta de petróleo.
Destaque notou que o governo norte-americano está preocupado com as tendências de alta aí nos preços do setor, mesmo após um avanço da oferta. Ela disse que a questão já tem sido levantada pelo governo americano em vários níveis. A porta-voz também tratou aí de problemas na cadeia de produção, tema que estará na agenda aí de Biden nos próximos dias. Segundo ela, a abertura 24 horas ao dia de importantes portos do país tem colaborado para melhorar o quadro. Só que também considerou que o governo está às vésperas de conseguir aprovar sua agenda econômica. Ela disse que Biden desejaria aprovar investimentos contra as mudanças climáticas antes do COP26, mas comentou aí que mesmo que isso não aconteça, os líderes globais entendem que aprovar legislações pode ser um processo demorado. Débora. É isso aí. Bom, antes de eu me despedir de você, Gabriel, acho que o Rafael tem uma notícia aqui pra gente sobre a PEC dos precatórios, Rafa. Exatamente, Débora. O presidente da Câmara dos Deputados, né, o deputado Arthur Lira, decidiu com líderes aliados que a PEC dos precatórios não será votada hoje, para dar tempo de o relator, o deputado Hugo Mota, conversar com as bancadas e conseguir ali resolver as dúvidas. Isso que informou em primeira mão foi o jornal Valor Econômico. A votação, de acordo com líderes aliados, deve ficar para pelo menos quarta-feira, ou seja, amanhã. A intenção seria amadurecer o texto dentro dos partidos e dar tempo das bancadas se reunirem para contar os votos favoráveis à PEC, que exige o apoio de 308 dos 513 deputados. Além disso, hoje será o primeiro dia de volta aos trabalhos presenciais da Câmara e, para votar, os deputados precisarão estar em Brasília. Ainda não se sabe, então, de fato, ainda não se sabe quantos de fato viajaram para participar dessa sessão aí. Essa PEC dos precatórios está há pouco tempo no nosso radar, né, Débora? Faz pouco tempo que a gente não fala disso, né? Pouco tempo para resolver dúvidas. Começou ontem, né? Começou ontem. Pauta A de gente ontem. Como tudo muito rápido aqui no Brasil. Bom, vamos que vamos. Vamos esperar para ver no que vai dar. Exato. Gabriel, muito obrigada. De volta amanhã com mais notícias aqui com a gente nesse fechamento do mercado. A gente vai seguindo por aqui. Perfeito, Hanna. Muito obrigado, viu? Hanna! A Débora. Muito bom. Ele tá tentando só Ele fez uma piadoca, Fica hein, gente? Que tranquilo, isso. fica tranquilo. Finalzinho de dia, um abraço. A Débora pra vai você, sair na mão com ele agradeço ali aí. fora, hein? Novamente esse espaço, a gente volta amanhã com mais notícias. Quer dizer, eu volto, a gente continua aqui com o Top News no ar. Até aí começar o BMC Business, e hoje tem bastante coisa bacana aí na nossa programação. Exatamente. Então fica de olho e um abraço para todo mundo que está nos assistindo. Valeu, até mais. Valeu, Tchau, tchau. Gabriel, Valeu, tchau, até tchau. mais. E olha só, Rafa, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. A gente perguntou, olha, Prio 3 virou, hein, gente, para queda, 0,47 de queda. Apesar do petróleo, viu, gente, ter ficado aí hoje, olha isso, tava até dando uma olhadinha aqui, petróleo Brent e WTI fecharam o dia numa alta aí. O Brent está caminhando para mais de 50%, 0,50% de alta, com o barril a mais de $85, e o WTI mais de 1% de alta, com o barril a mais de $84. Ainda assim, o setor aqui no Brasil não conseguiu acompanhar essa alta da commodity lá fora. Temos esse cenário aí realmente pesando bem mais aqui, com preços de combustíveis bem mais caros. Petrobras já tinha dito que não daria para atender a demanda e por isso teria que aumentar o preço. É uma série de fatores que entram nessa conta, né, Rafa? Queda de 1,84% agora, 106.712 pontos nesse Bovespa. E aí vai ter alguém no chat vindo falar o que será que cai antes, o Ibovespa ou o Santos Futebol Clube. E a gente tem que seguir nessa, né? Ô, Débora, eu não quero... Sabe por quê, Débora? Eu quero falar um negocinho aqui. Vamos esclarecer então pra galera de casa aqui. A Débora falou assim semana passada, não, porque eu odeio futebol. Não gosto. Não. Chato. Não é que eu disse que eu odiava futebol, eu disse que eu não entendo de futebol. Não gosto, acho chato. Eu não entendo absolutamente nada de futebol. Eu sei quando é gol e olhe lá, porque às vezes o gol tá impedido. E aí eu vou estar lá comemorando o gol e vai estar impedido. E historicamente, na minha carreira como jornalista, lá muito tempo atrás, numa galáxia muito, muito longe, uma única vez tentaram me colocar na cobertura de um jogo. Não deu lá muito sucesso. Né? Então, no final das contas, eu nunca mais cobri, porque eu realmente não entendo muito de futebol. Não é um esporte que me atrai lá muito. Aí o que acontece? Eu fui à Vila Belmiro, achei o jogo do Santos e América Mineiro, levei meu papai lá, postei story no Instagram. Santos perdeu de 2-0 para o América Mineiro. O Santos está numa condição terrível, quase sendo rebaixado, mudou toda a diretoria, inclusive menos o presidente, enfim. Quem é que chega na segunda-feira, que é a primeira a chegar? É o pessoal da produção que fala de futebol comigo? Pessoal da minha mesa, Débora Oliveira vai me receber na porta e fala: eu
nosso Santos, hein, Rafinha? E o Santos, hein? Mas então, era pra já ter te mandado mensagem antes, porque o Gu ficou o tempo inteiro dizendo assim, fala pro seu amigo lá, que é santista. Que tá aqui, Gustavo, cortei relações, viu? Eu tava aqui te defendendo no ar, entendeu? Eu era time Gus. Viu? Nem te Agora mandei não mensagem vou na defender hora, que ninguém. eu sabia que você naquela hora devia estar ali na loucura. Olha aí, tá vendo? Aliás, cerveja, fiquei sabendo que você mandou uma encomenda aqui de cervejas, tá? Cervejas. Cerveja, inclusive eu quero saber. Qual a sua Foi em identidade secreta? 1999, no Rio Grande do Norte, o que eu fiz essa... Gente, não, a MPK já comprou 12 cervejas. Foi, tá, pensei que eu fosse alguma coisa. Não é possível, achei que ele tivesse... Em 1999 eu não estava nem formada ainda, eu já ia te bater cerveja. Então vamos lá, vamos continuar por aqui, que eu tô sabendo que o Fabiano vai já estar aqui com a gente. Não, mas ia ser maluco se ele acertasse o ano Não, que você fez uma matéria, única matéria da sua carreira inteira que você cobriu futebol. Aí eu ia ficar com muito medo do cerveja, entendeu? Eu não iria dormir tranquilo à noite. Mas enfim, ainda bem que ele errou. Vamos que vamos. Vamos lá, vamos bater um papo agora aqui ao vivo com o Fabiano Vaz, que é analista da Nord Research, já está aqui com a gente. Vamos entender um pouco mais aí pela visão do Fabiano. Fabiano, você não é santista não, né, Fabiano? Ou também é? Não, melhor não falar meu time, que também não... Ai, tá. Uma época É São Paulino? Melhor a gente... Não. Então tá. Não sou São Meu Paulino. namorado é São Paulino também, anda... Corintiano tá excelente, poxa vida. Você tá no G4, você tá reclamando de barriga cheia, meu. Que isso? Que absurdo. Vocês têm lá um time com depende do parâmetro. Tudo depende do ponto de vista. Né, o Fabiano? É a mesma coisa do Ibovespa caindo. Tá ruim? Depende do ponto de vista. Depende da sua estratégia como investidor, né? Então vamos lá. Isso aí. Então vamos começar a falar vamos começar a falar da bolsa já aqui, né? De alguns cases, inclusive. Queria entender quais são as suas perspectivas para Vale, né? A gente tem, aliás, minério de ferro hoje teve a cotação positiva lá no Porto de Qingdao, também Dalian, os contratos futuros fecharam em alta. Mais cedo eu estava tentando acompanhar, não dei uma olhada agora, mas no setor de minério de ferro não conseguiu acompanhar essa alta que a gente estava assistindo lá fora. O que poderia ser justamente ao contrário. Me fala uma coisa, Fabiano, Vale, enfim, né? A gente está vendo aqui operar na casa dos R$70. Você acha que esse é o novo patamar da Vale? Você acredita que a Vale ainda deve retomar aí por uma questão de demanda ou não? Essa é a nova realidade aí da companhia. Hoje, pelas perspectivas que a gente vem acompanhando, né, na China, mais ou menos ali em julho a gente começou a ver uma queda bem forte do minério. A gente sabia que era insustentável aquele patamar de mais de $200. O minério não era sustentável. Mas assim, foi uma queda bem forte, né? Aqueles cortes na produção de aço acabou puxando bastante o preço do minério. Para Vale, esse patamar de preço do minério ainda assim, é bem interessante, ela continua bem rentável nesse patamar, mas não tem jeito, o mercado acaba levando junto com a commodity, a gente acaba sempre acompanhando isso, e ainda mais com o macro aqui no Brasil desse jeito, né? Hoje a gente vê que o minério subindo lá na China e aqui no Brasil a Vale caindo. Então o mercado, principalmente aqui, a gente assim, tá bem difícil. O macro tem pesado bastante. Para Vale, a perspectiva, assim, até o final do ano a gente acredita em bons resultados, ainda um crescimento bem forte, mas talvez a partir do ano que vem, essa perspectiva não só dos cortes da produção de aço ali na China, mas a China já dando alguns sinais de desaceleração, pode ser que a Vale ainda enfrente alguma dificuldade, principalmente com 2021 tão forte, né? A comparação 2021 e 2022 pode ser assim, um pouco mais difícil para ela, já que ela conseguiu surfar super bem, principalmente esses assim, meio do ano passado até o meio desse ano, que ela surfou super bem esse ciclo do minério nas máximas. Então, assim, hoje a perspectiva não é tão positiva que nem era alguns meses atrás, principalmente com a China. A gente tem que acompanhar ainda esse desenrolar da economia chinesa, né? Esses sinais ainda vão se concretizar em relação à economia desse gigante asiático. Perfeito, Fabiano. Agora eu queria te perguntar um pouco aí qual é a sua perspectiva para o Banco Itaú, né? O Banco Itaú, ele tem uma história interessante na Bolsa, né? Para quem acompanha a Bolsa há uns
3, 4 anos, logo quando entrou, já falavam assim, olha, compra ação de grande banco que não tem erro, porque é mais fácil o Brasil quebrar do que os grandes bancos. Aí veio a pandemia e até os grandes bancos tomaram baque ali nas ações. Como é que você tem visto a ação da Itaúsa, né, que é a principal, né, da holding, se recuperando, esse case se recuperando nesse cenário pós-pandêmico? Você acha que vai voltar a ser o grande destaque, o grande holofote dos grandes bancos, ou ele acabou perdendo ali um pouco o seu espaço para outros bancos, né, como o Bradesco, Santander, ou até mesmo bancos digitais como o Banco Inter, enfim? Eu acho que, assim, se a gente voltar até um pouquinho antes da pandemia, o mercado, no geral, ele já vinha bem pessimista com os bancos, com os bancões, né? Principalmente com a concorrência muito maior das fintechs chegando, com assim, Inter chegando muito forte, o Nubank, e a gente sempre sabia que, no final das contas, assim, a força da rentabilidade dos bancos são as receitas ali de serviço, né? Cartões, por exemplo. E eles sofreram muito com essa concorrência, até pelo tamanho deles, eles têm uma dificuldade em conseguir competir de uma forma assim, mais flexível, eles conseguirem mudar isso. Então, a gente, assim, antes da pandemia, já via o mercado um pouco mais de pessimismo. E eles não crescem como eles cresciam no passado, eles têm uma dificuldade grande ainda, talvez para eles conseguirem recuperar essa rentabilidade, lucratividade que a gente via no passado de Itaú, Bradesco. Eles teriam que fazer cortes bem profundos em custos e despesas, o que eles não vão fazer pelo tamanho deles. Então, assim, a minha perspectiva não é tão boa. Hoje, assim, vendo os juros subindo, é um cenário mais positivo para eles, claro, mas no longo prazo, com uma concorrência forte, que nem a gente vem acompanhando, eles têm, assim, vou ver bastante dificuldade para esses papéis dos grandes bancos. Aqui no mercado a gente não tem grandes opções, né? Se a gente hoje ainda tem uma BDR de XP que consegue competir bem, né? Que vem ganhando bastante mercado, apesar de não ter todos os serviços que um bancão tem, mas ela vem roubando bastante espaço, principalmente na parte de investimentos. Um BTG também, né? Abrindo para o varejo, são, acho que, talvez papéis mais interessantes se a gente comparar com bancões como Itaú e Bradesco. Acho que aquela ideia que a gente sempre ouvia, né, que você falou, de ter um papel, um bancão ali na carteira, que assim, você vai estar sempre protegido, eu acho que não é uma realidade como era alguns anos atrás. Maravilha, Fabiano. Vamos falar um pouquinho agora sobre o setor de petróleo. Especificamente, eu queria falar sobre PRIO 3, por exemplo. Hoje a gente está vendo o petróleo, assim, né, cotação do petróleo ficando no positivo hoje, mas o setor aqui no Brasil, pelo menos, não acompanhou isso também. Petrobras, especificamente, teve aquela disparada ontem no finalzinho do dia, teve essa queda daqui hoje. Não sei se, de repente, a gente pode dizer que isso seria uma correção depois da alta que a gente viu ontem. Mas PRIO, particularmente, também está caindo aí, está indo nessa contramão da alta do petróleo e também todo o setor como um todo. Eu até falei agora aqui no início, né, da nossa programação, a gente tem hoje, claro, entrando na prática aí a nova, né, esse reajuste, né, que foi anunciado pela Petrobras. Não sei se isso também, na tua visão, poderia estar impactando um pouco, mas em relação a PRIO 3, é um papel que, na sua opinião, já está bastante esticado? Você acha que ele ainda deve corrigir um pouco mais? Movimentos como esse aqui de correção de queda, você deve ver mais ainda acontecer ou não? Então, eu não acredito, eu acho que ainda é uma oportunidade interessante, até, assim, a gente comparando com uma Petrobras, é um pouco difícil pelo tamanho, até pelo negócio das duas, tem as suas diferenças, mas hoje Petrobras, por esse risco que a gente vê, e ainda mais chegando perto de um ano eleitoral, assim, esse risco de uma estatal pesa bastante. A Petrobras, mesmo ela demonstrando resultados, fica bem difícil por esse lado estatal, e eu acho que a PetroRio acaba sendo uma opção bem interessante, principalmente com o petróleo, que a gente está vendo uma tendência de alta assim, de algum tempo, diferente do minério, por exemplo, que a gente comentou agora há pouco. O petróleo, ele vem assim, numa tendência bem interessante. Isso para a PRIO é super positivo, e ela ainda focando ali nos custos, né, que acho que é o ponto chave dela, né? Ela entendeu muito bem que ela focar no lifting cost, né, na redução do custo de extração, era o ponto principal para ela conseguir se proteger dessa volatilidade ali no resultado
trimestral dela, né, todo trimestre. Então, acho que é uma opção interessante para o setor, assim, na comparação ainda com Petrobras, para quem não quer ficar exposto a um papel que tem esse risco estatal e chegando perto de eleição, acho que é um case bem interessante para o pessoal estudar. Show de bola, Fabiano. Agora eu queria te perguntar um pouco sobre a XP. A XP a gente viu aí ela muito no holofote, principalmente quando ela foi lá para fora, né? Teve aquele, um certo até hype, né? De olha, a XP está indo lá fora. Teve aquele evento lá acho que foi em Nasdaq, no caso, com as bandeiras brasileiras. Só que depois acabou sendo um pouco do holofote, veio o BTG, começou a comprar um monte de coisa também. Aí depois veio aquela coisa de a XP vai abrir um novo mercado aqui no Brasil, uma nova bolsa, o que fez as ações da B3 caírem, só que não teve essa nova bolsa, pelo menos até agora. Como é que você vê a XP nesse cenário para o investidor? Você acha que ela está guardando aí alguma carta na manga para 2022? A carta na manga eu acredito que não. Eu acho que, assim, se a gente pegar a história da XP, ela por si só, eles conseguiram transformar bem o mercado. Se a gente pegar o mercado antes da XP e depois da XP, a gente vê uma diferença bem interessante. Eu acredito que assim, vários investidores conseguiram até acessar o mercado de forma mais fácil e acabaram ganhando confiança com a XP, ganhando esse espaço. Ela, querendo ou não, abriu o mercado para dos pequenos investidores. Eu não acredito numa carta na manga, eles vêm fazendo um trabalho bem interessante. Se a gente pegar os resultados da XP, é um crescimento bem interessante. Em relação ao lucro, é mais ou menos 70% em média ao ano, desde 2016. São resultados super fortes. Eles começaram a entrar numa parte de banco digital, mas sempre o foco deles nos ativos sob custódia, né, aumentar os ativos sob custódias. Eles até comentaram que a expectativa é atingir 1 trilhão. Talvez no final desse ano eles não consigam, mas eles já estão bem perto. Eles estão com mais ou menos 800 bi. A perspectiva é bem interessante. Mesmo com um mercado desse jeito, né, eles acabam tendo algum impacto sim, mas querendo ou não, eles ainda têm outros produtos, como renda fixa, não só a variável. Eles conseguem compensar bem. Então, eu vejo uma perspectiva de resultados bem interessantes. Eles vão continuar ganhando bastante, principalmente mercado desses bancões, agora com produtos igual cartão de crédito, conta digital, eles conseguem atrair mais investidores, né, dar maior confiança para eles colocarem mais ativos, né, um patrimônio um pouquinho maior dentro da XP. Então, isso aos poucos ela vai transformando em lucro. Então, a visibilidade para XP, BTG, para esses papéis, sim, eu tenho uma visibilidade bem mais interessante, bem maior em relação a longo prazo para elas do que para os bancões, por exemplo. Eu acho que eles ainda vão conseguir ganhar um mercado bem grande em relação a Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, até o Santander. Eu acho que eles conseguem ganhar bastante desses bancões, principalmente na parte de investimentos que eles acabaram acelerando e passaram bem na frente dos bancões. Maravilha, Fabiano. Eu vou pedir só para você segurar um pouquinho aí, que eu estava acompanhando aqui umas últimas notícias. Claro. E a gente tem notícia vindo lá da China, né? Isso, Rafa, a aduana de Xangai, que está liberando a primeira carga de carne brasileira desde a suspensão por caso de vaca louca. E a gente sabe que a China, por exemplo, é um dos principais clientes aqui do Brasil, tem um peso bastante importante para o setor, inclusive nas exportações aqui do Brasil, né, Rafa? Exato. Tudo que rola com a China, a gente está de olho, porque isso influencia o mercado inteiro, mas aqui no Brasil realmente é um negócio de maluco, né? Bom, a aduana do Porto de Xangai liberou para a entrada na China a primeira carga de carne bovina do Brasil desde o início do embargo chinês ao produto brasileiro, em 4 de setembro. A informação foi divulgada pela consultoria Agrifato e, de acordo com a consultoria, o carregamento partiu de Tocantins. Há outros 21 pedidos de liberação na fila da aduana que podem ser negados. Os lotes provenientes de Mato Grosso, por exemplo, têm mais chance de serem barrados, uma vez que um dos 2 casos atípicos do mal da vaca louca, que foram identificados, no caso no Brasil, e que levaram à suspensão das exportações, foi registrado no estado do Mato Grosso. Né? Pra quem não sabe, né, o mal da vaca louca, que tem esse nome, porque a doença ela atinge, né, as vacas, enfim, e as vacas ficam batendo suas cabeças de tanta dor no cérebro, ficam batendo essas cabeças no chão, né, no gramado, enfim, onde elas ficam, no pasto, e aí elas acabam morrendo de tanta dor. É uma tristeza enorme essa síndrome e que pode ser transmitida para humanos em casos raros, mas ainda assim
pode ter esse sério problema, né? A gente sempre fica de olho aqui, porque isso não pode ser recorrente, né, Débora? É exatamente isso, Rafa. Vamos ver como é que o mercado vai reagir, mas hoje, por exemplo, o setor aqui como um todo caiu também, olha só. A BIF3 Minerva ficou na queda, está caminhando já aqui para o finalzinho do dia, são 4,52 agora, BIF3 está numa queda de 3,35%, Marfrig queda de 0,52%, apesar de ter passado o dia quase todo aqui em alta, já nesse finalzinho aqui virou para queda. BRF aqui, queda de 3,77% desde o início do pregão também caindo. O JBS em alguns momentos tentou virar para alta, mas não conseguiu. A maior parte do dia aqui ficou numa queda, agora está caindo 0,94%. Vamos ver então como que isso vai realmente refletir no mercado a partir de amanhã. Voltando agora aqui com o nosso papo com o Fabiano, a gente estava falando, né, sobre essa questão também de commodities. Eu queria, olhando um pouco mais lá para a China, Fabiano, eu queria falar um pouco com você sobre essas perspectivas para as commodities metálicas, né, com esse mau momento no mercado chinês. Quais commodities você aposta para investimentos, levando em consideração tudo o que está acontecendo lá agora? Agora há pouco, inclusive, até já falei sobre uma outra companhia que deixou novamente de pagar outros impostos, seria uma nova Evergrande também. É uma situação que parece, uma bomba que parece que está pronta para poder explodir a qualquer momento, né? E a demanda por lá vai ficar segurada, eu acredito que ainda por um tempo, até porque eles precisam, né, cumprir aquela meta de diminuição de emissão de gases, enfim. Como que você, considerando esse cenário que a gente tem agora na China, sabendo que ele é um dos nossos maiores clientes também nessa questão, como que você considera essa demanda da commodity de metais por lá? Então, como eu comentei, acho que assim, vale a perspectiva, a gente assim, tem esse lado do setor imobiliário, que a gente viu que está sofrendo, eles com esses cortes na produção de aço também já dá um sinal de desaceleração. Isso a gente sabe que não vai se perpetuar, né? Vai ter um momento que eles vão voltar a produzir de uma forma em plena capacidade, mas hoje talvez, acho que commodities agrícolas, as próprias proteínas, né, que você comentou a notícia agora há pouco, acho que são papéis mais interessantes para quem gosta de se expor a papéis de commodities, né? A gente pega uma Minerva, por exemplo, que tem uma exposição super grande lá na China. Eles acabaram não sofrendo com esses bloqueios no final das contas, né? Porque eles têm operações aqui na América Latina. Então, mesmo o Brasil bloqueado para exportar, eles conseguiram compensar com as operações aqui no Uruguai, na Argentina. Apesar, em relação a volume, eles não conseguirem, mas preço eles já conseguem, pela carne ser até mais cara, a carne do Uruguai e da Argentina ser mais cara, eles conseguem compensar ali no preço. Então, isso provavelmente pode até dar um ganho de margem aí para esse próximo trimestre. Então, acho que são papéis que a gente consegue até se proteger um pouco mais. A demanda continua bem aquecida lá. No final das contas, a gente acaba vendo classe média chinesa crescendo bastante. Mesmo com uma retração econômica lá, essa demanda não deve cair tanto que nem a gente vê nas commodities metálicas. Eu acredito que commodities agrícolas, a própria proteína, são papéis mais interessantes do que uma Vale, por exemplo, hoje, né? A Vale, acho que a gente teria que ter um pouquinho mais de paciência, acompanhar um pouco mais essas notícias que vêm da China, né? Principalmente setor imobiliário, e ver se ela vai conseguir dar uma perspectiva um pouco melhor do que a gente está vendo hoje. Por enquanto, eu prefiro esperar, ter um pouquinho mais de paciência com o Vale. Agora, Fabiano, falando um pouco mais macro aí desse mercado como um todo, a gente tem visto aí, né, um cenário de muito estresse, né? A gente tem a crise fiscal que está sempre no radar, a gente tem a pandemia, né, que ainda está sempre no radar do investidor, a crise hídrica mesmo, né, que é uma questão que a gente fica nesse vai e volta. A gente também tem, ano que vem, tem eleição, né? A gente sabe que no Brasil a eleição é sempre um momento de muita insegurança aqui no Brasil, né? Muita polarização, briga, isso o mercado não gosta, né, obviamente. Quais ativos o investidor, na sua opinião, né, devem buscar nesse momento de insegurança para conseguir escapar desse risco Brasil? Hoje a gente não tem sossego, né? Todo dia, toda semana a gente vai sofrendo alguma coisa, vê uma notícia da gente, já porque acho que uns 3 meses a gente já está nesse vai e vem, né? Todo dia aparece alguma coisa nova. Assim, hoje acho que os investidores eles precisam ter calma, muita paciência. A gente já viu que o mercado não está olhando muito fundamento. Assim, a gente vê
minério subindo hoje, vale caindo, né? É uma coisa que a gente acaba não olhando todo dia. Então, acho que tem que ter bastante paciência, olhando esse aspecto das eleições. A gente vai ver uma polaridade, uma polarização bem grande o ano que vem. Isso deve mexer muito. A parte econômica a gente vê que assim, tá bem difícil, a perspectiva não é boa. Eu acho que encontrar empresas que acabam não se expondo tanto à atividade econômica, né, que nem varejistas, por exemplo, as próprias incorporadoras, que a gente tinha um otimismo bem grande no começo do ano, também a gente já vê uma dificuldade maior, a gente viu algumas prévias já não tão interessantes em relação às vendas. Eu acho que papéis que consigam ficar um pouco menos expostos a isso, a essa atividade econômica mais aquecida, acho que são mais interessantes. Ou empresas que têm uma receita mais dolarizada também acabam se protegendo mais desses impactos aqui da economia, da atividade econômica interna. Então tem que ter paciência, estudar com calma. Assim, papéis como XP, por exemplo, acho que consegue se proteger bem. As próprias elétricas, eu acho que dependendo ali do setor, principalmente as transmissoras são um case interessante nesses momentos. Os grandes bancos têm aquela dúvida ainda, né? O mercado já pessimista há algum tempo, mas principalmente empresas que conseguem ter essa receita em dólar, né? Se a gente pegar as próprias empresas de proteínas, conseguem entregar isso, mas sempre com muita calma, vai chacoalhar bastante ainda, o investidor tem que ter muita paciência. A gente fala para os nossos assinantes, quem estiver desconfortável, reduz, mesmo que estiver ali no negativo. Acho que, no final das contas, a gente precisa estar confiante em relação à nossa carteira, aos nossos investimentos. Ficar só perdendo ali, desconfortável, acho que não vale a pena. Reduz um pouco, com calma, vai estudando, a gente sempre acaba ajudando bastante em relação a isso. Eu acho que os investidores têm que ter essa paciência e se precisar troca, e sempre com muita calma, estudando bastante, porque o mercado assim, perdeu bastante os fundamentos, não estão olhando tanto. A gente vê setores caindo assim, com bons resultados e caindo. Então acho que tem que ter muita paciência e acabar focando um pouquinho mais no longo prazo, sempre com muita certeza ali em relação às teses. Show de bola. Agora, Fabiano, eu queria falar com você de um assunto que eu acho que você deve falar pouco, né? Que é a Oi. Eu queria falar um pouco sobre o momento dela no mercado. Quais você acreditam que pode ser os gatilhos, né, que podem tocar a empresa que é queridinha de alguns investidores? Inclusive deve ter muita gente no chat agora mandando. Fala sobre Oi, então vamos falar sobre Oi. Qual você acha que pode ser os próximos gatilhos da Oi? Então, a Oi, a Oi tem dois pontos principais. O primeiro é a Vital, né, antiga Infraco, que a gente, na semana passada, viu as notícias, né, o CAD aprovando. Esse é um ponto principal. O segundo ponto principal e o mais importante vai ser a aprovação do CAD da Oi Móvel, a venda, né, da Oi Móvel. Isso provavelmente ali no comecinho do ano que vem, no mais tardar, a gente deve ter alguma resposta. A gente acredita que deve sair, né, mesmo com algumas restrições, deve sair isso sim, mas esse vai ser um ponto principal para ela, principalmente para sair ali da recuperação judicial. Para o ano, ela assim, é uma empresa super alavancada, ainda passando por uma grande reestruturação, então ela vai ser um ponto crucial para ela até conseguir reestruturar sua dívida e conseguir crescer de forma mais saudável, digamos assim. Então 2022 vai ser um ano de virada para a Oi, se isso realmente se concretizar. A gente vem acompanhando bastante, acho que a Vital foi um ponto super positivo. Agora ela vai ter que focar ali nos investimentos e na expansão da fibra em relação ao atacado, né, na Vital, e agora esperar a posição do CAD sobre a Oi Móvel, que é outro ponto assim, fundamental para ela sair da recuperação judicial. Por isso 2022 vai ser um ano bem interessante para a Oi, mas assim, é o que eu comentei agora sobre algumas teses, né? A Oi, por mais que a gente tenha essa perspectiva, que ela assim, consiga essa venda, o CAD acabe aprovando, ela consiga reestruturar a dívida e acelerar a expansão dela, é um case ainda super delicado, com bastante risco, então vai ser um papel que vai mexer muito. O investidor também tem que ter bastante paciência,
não colocar tudo numa Oi, não apostar tudo só na Oi. Eu acho que tem que ter um equilíbrio interessante ali na carteira. Eu acho que é uma oportunidade sim, mas com calma. Acho que ela ainda vai ter uma janela bastante interessante aí de entrada para a Oi. Por isso, para os investidores que não gostam dessas ações muito arriscadas, acho que não é um papel nesse momento. Acho que depois de uma aprovação do CAD pode ser que seja uma hora interessante. Mas para aqueles que gostam, né, do papel, a Oi ainda tem uma perspectiva bem interessante, apesar desse macro não ajudar muito. Eu ainda acredito que ela vai conseguir dar essa virada, né? Acho que o ponto principal agora vai ser acompanhar a aprovação do CAD em relação à venda da Oi Imóvel. Ô Fabiano, tem uma pergunta aqui no nosso chat, a gente já se caminhando aqui para a nossa reta final do nosso papo. É o Ezequiel Santos, ele pergunta assim para você: na visão do Fabiano, qual setor decola até o final do ano ou descola da média do mercado? É difícil, é muito difícil até por tudo que a gente vem enfrentando todos os dias, né? Principalmente a parte macro. Eu acredito que o varejo vai sofrer muito, principalmente com essa perspectiva que a gente tem em relação ao macro para o ano que vem, e juros, inflação, as educacionais também, acho que vai ser um setor que vai sofrer bastante ainda. A gente já tinha uma expectativa de melhora no finalzinho desse ano, provavelmente isso não vai acontecer. Um setor que descolhe, assim, eu acho que as empresas de commodities, no final das contas, ainda vão conseguir entregar melhores resultados. Sinceramente, não sei se o mercado vai enxergar isso e colocar valor e vai conseguir subir. Isso é muito difícil, isso é impossível da gente saber. Não tem como adivinhar, mas eu acho que elas ainda vão continuar mostrando o que elas vêm mostrando em relação aos últimos tris. Resultados bem fortes, mas isso e o mercado colocar valor a gente não tem ideia, não dá para saber se a gente vai ter esse descolamento, se eles vão conseguir ir melhor que os outros setores ou não. Acho que depende de muitos fatores e o Brasil, assim, a gente tem uma surpresa todos os dias, é bem difícil a gente imaginar. Eu acredito que você dolarizar e colocar um pouco mais nessas empresas faça mais sentido hoje até para proteger a sua carteira. Mas a gente tem que acompanhar assim, muito perto essas teses para ver se elas também não vão ser realmente impactadas aqui por esse macro. A gente vê alguns dias aqui, não faz sentido nenhum. Petróleo subindo, a gente vê as petroleiras caindo, então assim, vai ter esses dias que o mercado não vai fazer sentido algum. Com paciência e foco a gente vai buscando essas oportunidades boas, mas tem que ter estômago, principalmente aqui no Brasil. Bastante. Rafa, mais alguma pergunta? Acho que não. Eu queria primeiramente agradecer o grande Fabiano aqui por ter vindo ao BMC Top News. É sempre muito bom recebê-los aí da Nord aqui na BMC e sinta-se sempre muito à vontade a voltar não só aqui no Top News, mas como em toda a grade de programação da BMC News, tá certo? Que é isso, pessoal. Obrigadão. Precisando é só chamar. Bom final de tarde para vocês. Igualmente. Imagina, valeu. até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. E Rafa, vamos lá. Vamos seguir para esse fechamento aqui no mercado. Estava aqui trazendo para vocês aqui por último como que estava aqui o setor de frigoríficos e Bovespa que expandiu quedas aqui já no finalzinho de pregão, agora para o aftermarket vamos ver como é que fica, mas tá aí nessa casa de 106 mil pontos hoje, mais de 2% de queda já no finalzinho do dia. PEC dos precatórios continua sendo movimentada lá em Brasília, né, o Rafa? Sim, Débora, a PEC dos precatórios está pegando fogo lá, a gente vai ficar de olho aqui, mas antes eu queria aqui, Débora, se você me permite, tem uma mensagem muito boa aqui. O CRIO falou aqui, compre em Bitcoin, hiperinflação está chegando no Brasil. Sabe o que tem amanhã? Amanhã tem Crypto News aqui. Claro, vou receber o grande Luiz Oliveira lá do mercado Bitcoin. Essa lembrança. Obviamente.
E, inclusive, gente, tem lá uma enquete no nosso Instagram da BMC, uma caixa de perguntas, para vocês mandarem suas perguntas aí sobre criptomoedas, porque às vezes a pessoa não vai estar no programa, ela pode mandar essa pergunta e eu já deixo já no jeito, já caso a pergunta seja boa, né, não seja palhaçada, né, e aí eu faço um programa e depois você assiste o corte, enfim, a gente pode tentar testar esse jeito aqui para a gente ter essa roda de conversa muito legal sobre criptoativos. E, inclusive, estamos providenciando, eu fiquei sabendo em primeira mão, de que Crypto News tem chances aí de ser diário. Olha só, quem gostar de sair notícia, manda no chat, hein? Eu vou tem adorar. Muita gente pedindo por isso, né, Rafa? Inclusive, Tem. A gente tem uma movimentação. Aliás, vamos dar uma atualizada aí de como que ficou o Bitcoin hoje, as criptomoedas, para poder o pessoal ficar ligadinho. Vamos de Bitcoin, ou como eu diria lá o Senado Federal, né, o Bitcoin e as criptomoedas. Bom, o Bitcoin hoje está caindo 1,26% aos 62.310 dólares e ele continua na casa aí dos 60 mil dólares, então aí mantendo a sua alta, numa leve correção, ontem ele teve uma alta de 4%, lembrando que o Bitcoin nunca fecha, né, nenhuma criptomoeda para, né, nenhuma criptomoeda fecha, né, não tem um fechamento do mercado, então é 24 horas por dia, 7 dias por semana, até sábado e domingo, então essa variação não importa muito, o que importa é o preço. E o preço, no caso, ainda está na casa dos 60 mil dólares, aí, né? 62 mil dólares aí a casa. Será que ele vai bater 100 mil dólares? Amanhã você vai ver no Crypto News aí comigo. E vai receber amanhã o grande Luiz Oliveira, que eu gosto bastante, meu amigo pessoal lá do mercado Bitcoin e é torcedor do Boston Celtics, assim como eu. O Ethereum está subindo 0,67%, os 4.231 dólares. E, Débora, mudando um pouco de assunto, você pediu para eu falar um pouco sobre a PEC dos precatórios. Teve declaração do grande Arthur Lira, né? O que aconteceu foi o seguinte, gente, a oposição começou a se posicionar contra a PEC dos precatórios lá em Brasília. Quem deu essa notícia em primeira mão foi a editoria Painel lá da Folha. Os partidos de oposição da Câmara reuniram-se hoje e decidiram que vão ser contra a PEC dos precatórios. E o governo captou a resistência da casa e também já não conta mais com a votação da proposta hoje. De acordo com a Folha, né, a líder do PSOL, Talíria Petroni, afirmou que a oposição de conjunto votará contra. E aí o Arthur Lira veio a público e falou, olha, procurarei líderes da oposição para ter um sentimento sobre esse texto da PEC dos precatórios. Muito provavelmente a PEC dos precatórios deveria a votação amanhã, então, de fato, aí, né, a gente já falou essa notícia umas 5 vezes, então a votação vai ser amanhã, não vai ser hoje mais. Ele também falou, é imperativo saber que o programa permanente precisava de fonte de renda, que era o imposto de renda. O projeto do imposto de renda era imperativo para que tivéssemos respeito ao teto, mas isso não foi possível. E a mudança no teto é legal e dentro da operação constitucional. Ele também falou, amanhã teremos texto da PEC dos precatórios, aprovado ou não, o que vai depender da Câmara. E também falou o seguinte, se fecharmos os olhos à alta do preço das commodities, petróleo e combustível, seria insanidade. O mercado é muito subjetivo, é percepção e versão. E cabe a nós esclarecer as versões. E, por último, ele falou, especulações custam mais caro do que tratar assunto como ele é. Vamos aferir amanhã se terá votos ou não e espero que tenham. E não impede que emendas sejam apresentadas na PEC dos precatórios sempre para o melhor. E ainda, o Debrené ainda finalizou aqui, desculpa, ele acabou de acabar, inclusive, o seu discurso falando todo mundo tem a obrigação de prestar esclarecimentos ao Congresso, não há demérito nisso, nem a Guedes. E já dando aqui a notícia em primeira mão também, Débora, esse é o resultado aí das Big Techs lá nos Estados Unidos. O Twitter teve um prejuízo de 537 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2021 e a Alphabet do Google registrou um lucro líquido de 18,94 bilhões de dólares no terceiro trimestre, enquanto a Microsoft registrou um lucro líquido de 20,51 bilhões de dólares no primeiro tri. E se você quer saber mais sobre investimento lá fora, assista o Portfólio Global amanhã com o Felipe Nascimento e o Alan Gani, aí, ou também Galangani, como diriam aí, né, tem um perfil aí no YouTube que eu acho sensacional. Um beijo para quem criou esse perfil, você merece um Nobel, porque você é um gênio, e é isso aí. E olha só, Rafa, esses bons resultados das Big Techs lá fora estavam já impulsionando as bolsas lá nos Estados Unidos, né, que fecharam aí bem no positivo. Dow Jones fechou numa alta, 0,04%, próximo à estabilidade mais um positivo. S&P 500 fechou 0,18% de alta, Nasdaq 0,06% de alta, mas durante o dia de hoje chegaram a renovar altas nas negociações dessa expectativa pelos resultados. A gente segue aqui com o Ibovespa ainda, né, nesse aftermarket aí caminhando. Já para o fechamentinho aqui, o dólar futuro ficou em alta também, mas segurando nessa casa dos 5,50, 5,57. No nosso volume de negociação, deixa eu só abrir aqui para a gente entender como que ficou um pouco aqui esse cenário. Vou passar aqui no nosso mapa de calor para volume, olha só. O que mais pesou aqui, saiu puxando hoje o volume negativo. O Petro 4 Vale
né, indo na contramão, como eu falei aqui, como a gente estava comentando aqui um pouco mais cedo com o Fabiano, né, 1% aqui no volume negativo para Vale, Petro 4, 0,96%. E aí tiveram os bancões aqui também, ó, com Bradesco e Tube, né, que ajudaram aqui nesse peso, Petro 3 também, B3 no final das contas ali, a Suzano também nesse volume negativo de negociação hoje, apesar da gente ter tido aí uma alta do dólar. Lembrando que a gente também teve alta da Suzano na sexta-feira, ainda pode ter uma correção do papel no final dessas contas aí. Mas a Gerdau aí está na expectativa por resultados aí, resultados que podem ser positivos nesse terceiro trimestre, ficou ainda aqui no volume positivo de negociação, Gerdau e Gerdau Metalúrgica, né? O que está ajudando aí o Ibovespa de não ter quedas maiores, inclusive nessa terça-feira. Na variação foi a Azul que ficou lá na frente, olha lá, na queda, 8,38% de queda. Com o dólar subindo, com o preço do combustível mais caro, não tem jeito. A conta para as companhias aéreas realmente ficam bem mais pesadas e aí não tem jeito, dispara mesmo. CVC também, olha aí, queda 6,83%, Gol 5,93% de queda. Nesse bolo todo a gente também está vendo aí, né, o setor de construção, que a gente sabe que amanhã tem aí Copom para poder decidir no final das contas o que vai ser, qual vai ser esse novo reajuste, juros, apesar de algumas companhias ainda dizerem, não, os juros ainda não é preocupante, a gente tem juros baixos, mas quem é que quer entrar no financiamento com juros, né, Rafa? Exatamente. Ninguém quer comprar essa. É isso aí, a gente vai esperar o que vai ser nessa PEC dos precatórios, é uma expectativa ainda assim, né, essa votação aí para essa semana, vamos ver se realmente sai amanhã, como o Arthur Lira está aí dizendo. Vamos lá, é isso, vamos chegando ao final aqui do Top News, fechamento Amanhã vai ser um dia, hein, ô Débora? Vamos ver, né? Amanhã vai ser o lá. dia, hein? Tem PEC dos precatórios, tem Copom, nova Selic vindo aí. Ilaia. Tem Crypto News também, tem Portfólio Global, tem toda a programação da BMC News. Amanhã, assim, a gente não tá chamando de super quarta, mas vai ser uma super quarta aí. Acabou de ser criada essa super quarta. Eu acho que ia ser só Copom, amanhã não ia ter Fed, né? Acho que amanhã não tinha. Copom. Amanhã é só Copom. Até onde eu sei, Copom, senão eu tô levando falta aí nessa agenda do Fed. Senão eu tô tomando um baile aí. Mas a questão é, vai ter PEC explicatórios também. Então muita coisa pode mudar. A gente vai ficar de olho aqui como é que o mercado vai reagir, né, Débora? Exatamente isso. Mas agora tem BMC Business chegando com a Rana Beltrão. Vocês continuam aqui na nossa programação, né, Rafa? Exatamente, exatamente. Hoje eu não tenho nenhum programa depois do Top News, então continuo no nosso portal www.bmcnews.com.br, onde você pode nos acompanhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não se esqueçam também de seguir a gente nas nossas redes sociais, @bmc.news. Mandem suas perguntas sobre criptomoedas, tô lá esperando, hein? E a gente se vê amanhã com mais Top News. É um prazer enorme, inenarrável estar aqui com você, Débora Oliveira. A gente se vê amanhã. Amanhã, a partir das 9h30 da manhã, eu já tô de volta com aqui, ó, Mercado em Tempo Real para vocês e todas as notícias do dia, junto com a Paula Moraes aqui no BMC News. E logo no finalzinho do dia, às 4h da tarde, fechamento do mercado comigo, com Rafael Lara, Gabriel Monteiro, aqui no Top News. Então, por favor, conto com a audiência de todos vocês. Obrigada pela companhia hoje. Ó, tchau, tchau. Até amanhã.